parte comigo, né? Então ele precisou ensinar a Pedro aquilo, porque Pedro estava sem entender nada, né? Estava sem querer entender, ele não queria aceitar, mas ele disse: Pedro, se eu não fizer isso, você não receberá a salvação, né? E aquele, agora tem um versículo aqui, em São João, capítulo 13, é um versículo aqui, o versículo 7 vai dizer, né, onde a gente às vezes está passando pelo processo e não sabe, né, e Jesus respondeu, né, a Pedro e os apóstolos, né, porque os apóstolos não tinham coragem de colocar Pedro para falar, né, então, ou seja, levar a bronca todinha, né, Pedro que levava a bronca para eles descobrir a verdade, né, aí Jesus respondeu: o que eu faço não sabes agora, mas tu saberás depois, né? Então, o que o Senhor está fazendo na tua vida, o que o Senhor está trabalhando na tua vida, esse silêncio que o Senhor está na tua vida, você não está entendendo agora, mas depois você vai saber, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, né? E o versículo 17, ele vai dizer, né? Jesus dizendo a Pedro e os apóstolos, né? Aprende isso e pratica, né? Pratica a humildade, e assim serás bem-aventurado, né? Então, se nós queremos ser mais do que feliz, se a gente quer ser bem-aventurado, aprenda a ser humilde, né? Aprenda a reconhecer o erro do próximo, né? Dizer, se fosse eu, né? Se você não entende, você coloque-se no lugar dele, né? E assim a gente vai começar a entender, né? Por que ele passou por isso, né? Eu aprendi isso com meu pai, né? Porque meu pai, ele era um irmão bastante usado na palavra, né? Mas quando ele começava a dizer o eu sabia que ele ia cair, né? Quando ele começava a falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei assim, era questão de tempo, ele caía, meu irmão, porque ele começava a ser soberbo usando a palavra do Senhor Jesus, né? Então a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde, né? Então, se você nunca queira ser soberbo, né? Aprenda a ser humilde, assim como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? Assim como Jesus sempre ensinou, a partir do momento que ele entrou aqui na terra, que ele pisou na terra, foi o que ele ensinou aos apóstolos e, consequentemente, os apóstolos ensinar a igreja, né? Para que a gente venha a ser humilde, né? Quando a gente aceita ser humilde, quando a gente diz, esse problema eu não consigo, esse problema eu não vou conseguir, quando a gente vê que o próximo também não consegue, nem a direita nem a esquerda consegue, e a gente corre atrás do Senhor, aí a partir desse momento ele começa a mudar o cativeiro, né? Assim como foi com Jó, né? Jó passou o tempo todo contestando, né? Porque do lado aqueles que eram para ser amigo ficavam afrontando ele, né? Ficava dizendo que ele estava em pecado, e do outro lado ele ficava contestando com o próprio Deus, né? Aonde é que eu errei? Aonde é que eu venho a me arrepender? Mas a partir do momento que ele viu o Senhor cara a cara, né? Em nome do Senhor, através de um redemoinho, ele viu o Senhor cara a cara, ele reconheceu que precisava orar pelo próximo, né? Então, às vezes, a nossa bênção está bem pertinho, mas a gente, por estar usando os olhos naturais, a gente não agarra a bênção, né? Que a gente venha viver com os olhos espirituais, com ouvidos espirituais mais atentos, para que a gente venha ver a mão do Senhor estendida sobre nós, né? Para que a gente venha ver o abraço do Senhor Jesus todo dia em nossas vidas, né? Que a gente venha ver o fôlego do Senhor todo dia em nossas vidas, porque é Ele que tem cuidado de mim e de você, né? Então coloque essa mensagem no coração, coloque esse versículo no coração, né? Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de vós. Se alguém chegar perto de você aflita,
Se alguém chegar perto de você perturbada, né? A gente temos que ficar sempre com palavras edificadas, né? Não querer afundar o próximo, não querer condenar o próximo, não querer julgar o próximo, mas sempre coloque esse versículo e diga para o seu próximo e diga para você mesmo: Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você,